E aí, seus maconhistas, como é que vocês estão? Manos, eu entrei numa brisa aí nessa semana. Se você nasceu depois da década de 30, com certeza você já nasceu num universo em que a ganja era ilegal e não podia se fazer nada em relação a isso. Tipo, só é, e sempre foi assim. Só que se você pegar no contexto do todo, tipo... A humanidade, o Homo sapiens sapiens, existe há uns 250 mil anos mais ou menos. A agricultura, o homem parar de ser caçador-coletor, parar num canto e colocar as plantinhas na terra, tem uns 10 mil anos mais ou menos. E da década de 30 pra cá é que começou a ficar ilegal. Ou seja, na humanidade, na civilização humana, mas tem muito mais tempo que a ganja era legal, ninguém tava nem aí, do que é ilegal e a gente vive como a gente vive hoje. E eu vou mostrar pra vocês alguns momentos da história em que todo mundo usava Brenfa, ninguém tava nem aí, tava tudo certo. E antes de eu começar essa brisa, deixa eu falar da loja 12, a melhor lojinha pra você celebrar sua palosidade com as peitas mais chavosas da internet brasileira. Tem uns bagulho pra você decorar a sua casa de acordo com a sua palosidade. Todos os acessórios canábicos aí pra sua session, pra você montar o seu kit pala, hein? E tá chegando Natal, quem não ia gostar de ganhar um kit pala? Então não vacile e cola na loja 2 que ainda tá tendo descontinho se você pagar no Pix ou no boleto. E tem frete grátis para quem for do estado de São Paulo e fizer qualquer compra acima de R$ 199,90. Mas vamos começar essa brisa aqui, vamos começar pelo começo, na Ásia. Na real, ninguém sabe exatamente assim, pode colocar um alfinetinho no mapa, olha, aqui que começou a Brenfa, não dá para saber. Mas os registros mais antigos vêm lá da China, e os arqueólogos já acharam aí indícios que se usava a fibra de cânhamo até 12 mil anos atrás. É tempo pra porra. E registro de uso medicinal, registro escrito mesmo, de até 3 mil anos atrás. O imperador Shen Nung lá na China, que escreveu vários bagulho, já que colocava na farmacopeia da medicina chinesa, que ele aliás é o pai da medicina chinesa, que a nossa planta tinha várias propriedades aí para se livrar de várias mazelas da vida. Mais uma das descobertas arqueológicas mais brisas foi do cemitério de Jirzankal, que eu devo estar falando tudo errado. Mas é um cemitério aí que datam de uns 2.500 anos atrás, tem pra porra também, em que eles acreditam que rolavam uns rituais funerários ali, né? Porque tinha tipo umas ossadas, eles encontraram 10 braseiros, umas pedras incandescentes, quer dizer, não tava mais incandescente quando eles acharam, né? Mas eram pedras que tinham sido submetidas ao calor. E quando eles analisaram esses braseiros, eles encontraram a presença de THC, nosso querido Por que eu invento de falar essa palavra difícil? Nossa querida substância responsável pela brisa. O que eles acreditam é que eles pegavam essas pedras quentes, colocavam no braseiro lá e colocavam as plantinhas por cima pra dar aquele tchananã, sabe? Era pra ficar doidão? Era só pelo ritual? Era só pra eu ver o foguinho esquentar? Não sabemos, mas tinha THC lá há mais de 2.500 anos atrás. Outra brisa que veio lá da China e que é muito importante pra nós até os dias de hoje, ou mais ou menos, né, porque faz tempo que eu não escrevo nada, foi a invenção do papel. E a nossa Brenfa aí também foi extremamente importante, porque as primeiras técnicas de confecção de papel era a nossa Brenfa, casca de amoreira e uns trapos aí. Ou seja, todo tipo de papel, tudo que já foi escrito na humanidade, a prensa de Gutenberg deve à nossa planta. É bonito pensar assim, né, cara? Vindo um pouco mais pra Ásia Central, mais ou menos na mesma época, a gente tem o caso do Heródoto, né, que era um historiador grego. Não, mas a Grécia não é na Ásia Central. É que o Heródoto escreveu sobre a Ásia Central. Ele escreveu uma coleção de 9 livros de história, o que foi base pro conhecimento da civilização grega e o que eles conheciam do entorno. E o Heródoto, nesse livro, ele falou sobre os citas, que era um povo nômade, guerreiro, que andava de cavalo, pá, tipo o Khal Drogo do Game of Thrones. E eles eram de uma região onde hoje é a Turquia. E nesse registro, o Heródoto descreveu que os citas, eles colavam tipo numas tendas fechadinhas e jogava a Brenfa numas pedras quentes lá e ficavam tipo numa sauninha, saca? E ele descreve que ficava, mano, todo mundo doidão, esfumaçado, tipo, não quer brincar, não desce pro play, sabe? Você aí fazendo sauna com seus parceiros, se achando super inovador, super diferentão, tem mais de 2.500 anos que já fazem isso, pai. Outro lugar na história em que a nossa planta era muito difundida era no Egito Antigo. Como a civilização egípcia tem muito hieroglifos, letrinhas egípcias preservadas, a gente tem bastante registro de que sim, eles faziam uso medicinal aí da nossa planta. Além disso, tinha o uso ritualístico, né? Hoje se acredita que eles tinham alguma relação com o divino, tanto que tem a deusa Sechat, que tem várias representações dessa deusa com uma
folhinha de brenfa na cabeça. É tipo um Cebolinha Nóia. E outra prova cabal da relação dos egípcios com a nossa planta foi quando os arqueólogos desenterraram, ou saquearam, o túmulo do faraó Ramsés II. Porque além do túmulo, do sarcófago e da múmia em si, eles encontraram pólen de ganja lá no parça mumificado, mano. E isso foi exatamente em 1213, antes da Era Comum. E não era que o bagulho pode ter caído lá sem querer, porque eles acreditam que a espécie de ganja de onde veio esse pólen não era nativa da região. Ou seja, foi parar lá de propósito, mas a gente não sabe pra qual fim. Outra brisa é a Ordem dos Assassinos. Era uma galera lá da região do Império Pérsia, onde hoje é o Irã, Iraque, Afeganistão, tá ligado? E essa ordem existiu lá do ano 1000 até mais ou menos 1200 e alguma coisa. E era uma ordem religiosa que difundiu uma corrente nova aí do islamismo. E aí tem algumas interpretações que o nome assassinos vem do termo Hassas, que seriam os fundamentos da fé islâmica. Mas tem uma outra interpretação que o nome veio de uma brisa linguística do Marco Polo, que colou nessa região lá nessa época, mais ou menos. E essa interpretação teria a ver com essa palavra aqui que eu nem vou me arriscar a pronunciar, mas que quer dizer queimador de hash, já que essa galera curtia queimar um hashizinho. Mas de qualquer forma, a etimologia, a origem da palavra, parece história de branco fazendo branquice, né? Ah, aqueles queimador de hash lá, que mata as pessoas tudo, tanto que a gente usa essa palavra para as pessoas que matam outro até hoje. Outra brisa, voltando lá pra Ásia, é do shintoísmo, e aí os otaku pira, né? E eu me empolgo também porque eu tenho lugar de fala. O shintoísmo é a religião original lá do Japão, e é muito ligada à cultura japonesa. Tanto é que mesmo você não conhecendo absolutamente nada do shintoísmo, você já deve ter visto vários símbolos dele, como esse ou esse. E no shintoísmo, a nossa planta, a brenfa, que é chamada de taima, é usada para purificar, para tirar o capiroto dos bagulhos, e é usada em várias cerimônias há séculos. A roupa que os sacerdotes do shintoísmo usam, ela é feita de cânhamo. Eles usam muitas fibras de vários jeitos para purificar e pá. E o ato cerimonial de queimar os galhos é tipo um convite pros espíritos colar na roda. Chega aí, estamos fazendo um bagulho, cerimônia aqui. Mas eu acho que o uso mais forte, talvez que mais gente conheça, são os shimenawa. E são umas cordas que ficam no templo, na entrada, e tão intimamente ligada à história do Japão e à deusa Amaterasu, da criação do Japão, a gênesis do bagulho. E é uma brisa, né? Porque se a fibra da brenfa serve pra purificar, tem umas cordinhas, pá, na entrada, ó, purifica aqui, um purificadinho aqui, né? Mas tem umas cordonas de uma lapa que é pra purificar pra caralho, tá ligado? E essa brisa também tá no sumo, que até hoje é muito ligado ao shintoísmo, tanto é que as lutas acontecem no templo, né? Aí tem os campeonatinhos lá, e quem ganha a porra toda, o Yokozuna, ganha também uma shimenawa que é tipo um cinturão do UFC, tá ligado? Um cinturão de brenfa. E o Japão viveu séculos isolado do resto do mundo e com as brenfa tudo, e ninguém tava nem aí. Só que depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos já tava lá com a guerra às drogas engatilhada e falou, mano, essa planta é do capiroto, não pode mais não, hein, mano. Aí o japonês falou, pô, mas Amaterasu, pá, o sumô, uma par de coisa, como faz? Mas como o Japão tinha acabado de tomar 2 bombas atômicas na cabeça, eles falaram, né, pode crer. Eles até proibiram, não pode mais, aliás é bem proibido, mas eles fizeram alguns lugares especiais com figuinhas aí pra continuar plantando para cerimônias shintoístas. Tem, por exemplo, Miyasamurai, que é um vilarejo lá em Nagano, que em tradução livre significa literalmente lindo vilarejo da ganja. E até hoje eles plantam lá tudo certinho, tudo certo. E chegando agora pra história mais recente, pras Américas. Na nossa história do Brasil, a gente sabe que os portugueses vieram de caravelas, e as cordas e velas das caravelas era basicamente tudo feito de cânhamo. E ter uma plantinha, ter semente, ter fibra de cânhamo era basicamente um kit de sobrevivência aí do colonizador. A galera das navegações vinha sempre com uma cotinha porque sabia que ia precisar. Mas pra mim a brisa mais incoerente das Américas é dos Estados Unidos da América, os manos sem noção que inventaram a guerra às drogas. Desde o começo da colonização dos Estados Unidos, a ganja era vital pra sociedade, cara. Pro uso de papel, pro uso de corda, pro uso de tecido, que inclusive 2 presidentes, o Washington e o Jefferson, que estão com a cara lá no Monte Rushmore, viraram herói do bagulho, os dois tinham plantação de ganja. E a gente que nasceu e só conhece um contexto que sempre foi proibido, pensa só que a primeira lei dos Estados Unidos falando sobre ganja rolou por volta de 1700 e obrigava os colonos do Novo
Novo Mundo aí a plantar brenfa pra abastecer a Inglaterra, tá ligado? Era uma lei que obrigava a plantar ganja. Pensa nisso. E na história dos Estados Unidos, desde o começo da colonização, por mais de 150 anos, você podia pagar os seus impostos com brenfa. Fazia lá a cotinha da produção de cana e mandava pro estado. Tá pago. Eu já fiz um vídeo falando por que a ganja é ilegal aqui, ó, e que eu aprofundo mais essa história, como é que rolou a proibição. Mas pra você ter uma ideia, desde 1916 já tinha um estudo que falava que o cânhamo produzia 4 vezes mais fibra do que outros cultivos, como o eucalipto, por exemplo, que a gente usa até hoje. E aí veio lá a década de 30, o DEA, daí começou a guerra às drogas pelo mundo. Mas é muito louco que mesmo com esse sangue nos olhos da guerra às drogas, teve uma outra exceção que não faz o menor sentido. Começou a Segunda Guerra, foi até lá a década de 40, pá. E como eu falei, o cânhamo tinha vários usos industriais, né? De corda, de uniforme dos soldados. E aí rolou uma parada tipo, ó, não pode, mas a gente precisa. Mas não pode, mas a gente precisa. E eles precisaram fazer toda uma campanha porque agora eles precisavam e não tinha mais porque era proibido. E aí eles fizeram o filme Hemp for Victory, a ganja pra vitória. E aí eles foram lá, fizeram essa exceção, né? Plantaram as brenfa tudo que eles precisavam. Só que aí quando acabou a Segunda Guerra, não, agora acabou, né? Abafa esse bagulho aí e a gente não precisa mais tanto assim. E é muito louco pensar, né? Que a galera conservadora que fala, não, porque antigamente que era melhor. Pô, agora você pode dar esses exemplos do antigamente que era melhor, que você podia ter brenfa pra tudo quanto é lado, que ninguém tava nem aí. Se você curtiu essas historinhas, deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e compartilha com seu parça, que precisa saber um pouquinho mais da história da nossa planta. Fechou? Tamo junto, caralho. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui, nosso texto legal. E ele só é possível graças aos nossos queridos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser colar aqui com a gente, cola aqui no apoia.se/12. E tem uma parte de recompensa, tem sorteio, tem as sessions de sexta-feira. Então, cola também aqui com a gente, que vai ser mais barato, a gente trocar umas ideias. Pá, pá e pum. Vem você também.